1 Samuel, capítulo 14. Sucedeu, pois, um dia que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não o fez saber a seu pai. Ora, Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aijá, filho de Aitube, irmão de Aicobô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o éfode, e o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Ora, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco de um e de outro lado. O nome de um era Bozez, o nome do outro era Sené. Um deles estava para o norte, defronte de Micmas, e o outro para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que te aprouve. Segue. Eis-me aqui, a tua disposição será a minha. Disse Jonatas: Eis que passaremos àqueles homens, e nós descobriremos a eles. Se nos disserem: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Se porém disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos será por sinal. Então ambos se descobriram à guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que já os hebreus estão saindo das cavernas, em que se tinham escondidos. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós, e vos ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra, pelo que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, de modo que houve grande pânico. Olharam, pois, as sentinelas de Saul e Gibeá, Benjamim, e eis que a multidão se derretia, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aijá: Traze aqui a arca de Deus, pois naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que dentre os filisteus a espada de um era contra o outro, e houve muito grande derrota. Os hebreus que estavam dantes com os filisteus e tinham subido com eles ao arraial, também se ajuntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque onde havia mel à flor da terra. Chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel. Todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração.
Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E ao chegar a mão à boca, aclararam-se-lhe os olhos. Então disse um do povo: Teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. E o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filisteus se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos? Feriram, contudo, naquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomou ovelhas, bois, bezerros, degolando-os no chão, comeu-os com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Respondeu Saul: Procedeste deslealmente, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me aqui cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-lo até ao amanhecer, e não deixemos dele um só homem. E o povo disse: Faze tudo o que parecer bem aos teus olhos. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Deus, porém, não lhe respondeu naquele dia. Disse, pois, Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes dos povos, informai-vos, e vede em quem se cometeu hoje este pecado. Porque, como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que seja meu filho Jonatas, ele será morto. Mas de todo o povo ninguém lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe o declarou, dizendo: Provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me pronto a morrer. Ao que disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, se tu certamente não morreres, Jonatas. Mas o povo disse a Saul: Morrerá porventura Jonatas, que operou esta grande salvação em Israel? Tal não suceda, como vive o Senhor. Não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para o seu lugar. Tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Houve-se valorosamente derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que os saqueavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes das suas filhas eram estes: o da mais velha, Merabe; o da mais moça, Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Neor, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve forte guerra contra os filisteus por todos os dias de Saul. E sempre que Saul via algum homem poderoso e valente, o agregava a si.